Seidianos! Tudo bom com vocês? Aqui é a Cibele do canal Cibele Lobo e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o 5º episódio da 2ª temporada de The Dragon Prince, Breaking the Seal ou Quebrando o Selo. Eu tava muito ansiosa pra conversar sobre esse episódio com vocês, já que é um dos meus favoritos da temporada, junto com o episódio de número 6. E lembrando que não vale dar spoilers dos episódios do 6 pra frente nesse vídeo aqui, ok? Nesse vídeo só pode spoiler do episódio 1 até o 5. Então bora pro vídeo. Bem, a gente começa o episódio com a reunião da Pentarquia e eu preciso dizer de novo o quanto que eu fico irritada com o fato do Viren poder fazer tudo o que ele quiser sem que ninguém fale um ai. Ele literalmente teve que enviar 4 cartas depois de ter roubado o selo real, teve que receber as respostas, marcar o local e a data de encontro e chamar uma comitiva para levá-lo em segurança até a reunião e ninguém fez nada. Gente, isso me irrita num nível que eu não consigo nem descrever. O Viren consegue fazer tudo o que ele quer sem nenhuma dificuldade, só pra que exista essa força antagônica na série, sabe? Só que isso acaba ficando chato porque ninguém nunca é de fato uma ameaça pro Viren. Mas enfim, ele vai se reunir com os outros reis e rainhas dos reinos humanos e quem precisa de apresentação em PowerPoint quando você pode fazer em realidade virtual mágica, não é mesmo? E o Viren tenta utilizar uma tática de medo, dizendo que Catullus está prestes a ser atacada por elfos de Xadia e que já tem dragões sobrevoando o reino humano. E é interessante porque nós tínhamos ali 3 soberanos adultos e uma soberana criança, que era a rainha Anya. Eu preciso confessar que ela me lembrou muito a Lyanna Mormont e eu tenho quase certeza de que ela foi inspirada na Lyanna Mormont. E é muito interessante como que ela foi a única que não comprou de cara a ideia do Viren de se unir contra Xadia. E isso tem um motivo. Ela não conhece o Viren tão bem contra os outros reis e rainhas. Ela é uma criança que constantemente lida com adultos a subestimando e a tratando como se ela soubesse menos ou não conhecesse nada sobre o mundo de verdade. E o próprio Viren faz isso com ela. Então dá pra ver que ela já criou essa armadura de não aceitar logo de cara a primeira coisa que qualquer pessoa fale com ela. Ela não tem motivos para confiar cegamente no Viren como os outros reis e rainhas que já conhecem o Viren de longa data têm. E nisso ela acaba se tornando a rainha mais sábia e questionadora ali dos 4. Mas o Viren brasileiro não desiste nunca e é aí que nós temos uma das melhores partes do episódio, que é o flashback. E meu Deus do céu, é muita coisa pra comentar. Então senta, pega a pipoca, pega o chazinho, porque olha, a gente precisa comentar sobre esse flashback. Primeiro, nós vemos como foi a coroação do Harrow. Quando ele se tornou rei, o Callum já era nascido e o Ezra era apenas um bebezinho recém-nascido, muito fofo. E nós acabamos pensando um pouco mais de como era a Rainha Sarai e de como era o relacionamento entre ela e o Harrow. O Harrow compartilha com ela as suas inseguranças como rei e como que ele acha o sistema injusto. E eu amei esse diálogo porque ele fala sobre classe social, privilégio, cor, cultura e também fala sobre como mudar um sistema ou então como utilizar um sistema para mudar o mundo e torná-lo ele mais justo e igualitário. Gente, o Harrow é um reizão e eu sou apaixonada por ele. E nisso ele diz que ele não quer ser um rei para Catullus e sim um servo para a sua nação. Lindo! E essa é uma filosofia que eu achei muito bonita e eu espero que ele tenha tido a chance de passar essa filosofia, passar esse sentimento pro Ezra antes dele ter falecido, antes da série ter começado. Ah, e nós também vemos um momento em que o Harrow vai fazer a sua pintura real oficial e chama o Viren pra ficar do lado dele na pintura. E eu preciso confessar que eu amo um bromance, mesmo que ele não tenha terminado muito bem. Então nós temos algo muito legal, que são as rainhas de Duren. Sim, você ouviu certo, as rainhas de Duren. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a forma como eles introduziram as rainhas de Duren. Eu achei que foi uma sacada genial da série. Em português, nós nos referimos ao nosso pai e à nossa mãe em conjunto no masculino com o termo os pais. Porém, no inglês, o termo equivalente, my parents, não tem gênero. Então o roteiro da série consegue muito subverter suas expectativas, porque quando a Anya fala my parents, a nossa mente heteronormativa já imagina um rei e uma rainha. E aí começa o flashback e você vê 2 mulheres.
Cara, foi simplesmente uma sacada genial. Foi genial. Eu adoro como o Príncipe Dragão trata a questão da diversidade como algo ordinário, algo banal, ao invés de tratar como algo especial e fazer um away em cima disso. Sim, elas são duas mulheres casadas, mães, rainhas de um reino inteiro, e não tem nada demais nisso. Não é um motivo pra todo mundo ficar escandalizado dentro do universo de The Dragon Prince. É brilhante porque a gente tem muito conteúdo audiovisual que fala sobre preconceito, que fala sobre homofobia, sobre racismo, mas aqui em The Dragon Prince a diversidade é mostrada sem preconceito, de uma forma muito natural, de uma forma muito do dia a dia e de uma forma positiva, para que a gente dê visibilidade às minorias ao invés de silenciá-las. Eu acho muito interessante e muito importante você ter esse tipo de representatividade na mídia também. Não só a representatividade que problematiza as questões sociais, mas a representatividade que traz uma visão positiva de como seria a vida se ninguém tivesse preconceito, sabe? E especialmente a fantasia é um lugar perfeito pra fazer isso. E eu fiz um vídeo inteiramente sobre esse assunto, sobre a representatividade racial, mais especificamente em The Dragon Prince, mas eu também vou falar sobre a representatividade LGBT e representatividade de certas minorias. Então eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo no box da descrição pra vocês assistirem. E na nossa live que a gente fez sobre a segunda temporada, perguntaram se tinha rolado queerbaiting, e é um assunto que eu também tô vendo as pessoas discutirem bastante na internet, então eu vou dar minha opinião. Pra quem não sabe, queerbaiting é um termo utilizado pra quando há a insinuação de que algum personagem não é heteronormativo, porém a história não é afetada por isso e isso nunca é reconhecido dentro da narrativa. É quando aquele personagem e aquela insinuação de que talvez ele seja um personagem LGBT está ali só pra ganhar a audiência da comunidade LGBT e não por alguma razão especial. Eu não acho que esse seja o caso de The Dragon Prince. Primeiro porque eles inserem as duas personagens de uma forma muito naturalizada e eu acho que isso é uma forma muito positiva de trazer representatividade pra uma história. Segundo porque eu não acho que só por elas não serem personagens principais isso constitui um queerbaiting. Em The Dragon Prince nós temos vários personagens de diversas etnias diferentes que são personagens secundários ou até mesmo figurantes. E eu acho que faz todo o sentido do mundo você ter personagens secundários e figurantes que sejam LGBT. Terceiro, porque isso não exclui que surjam personagens de maior relevância que sejam LGBTs na história, ou que a gente descubra que alguns dos personagens que têm maior relevância na série sejam LGBT no futuro. E quarto, porque mesmo sendo personagens secundárias que aparecem por pouco tempo, elas são sim importantes na narrativa da história e sem elas os reinos de Duran e Catelyn não existiriam mais. Então, na minha opinião, não, isso não é queerbaiting. Eu acho que queerbaiting é muito mais quando você tem super nas entrelinhas que dois personagens podem ficar juntos, ao invés de você ter literalmente duas mulheres que são oficialmente casadas e têm uma filha juntas e estão ali e tem uma relevância e um papel naquela situação. Então não, eu não acho que é queerbaiting. Eu acho que a série acertou demais em trazer as duas rainhas de Duran. Continuando com a história do flashback, o reino de Duran estava passando por uma fome terrível e foi pedir ajuda a Catelyn. O Harrow, todo mozão da minha vida, resolveu ajudar, mesmo que isso significasse que muitas pessoas de Catelyn também morreriam de fome, já que ele iria dividir a pouca comida que ele tinha entre dois reinos inteiros. O Lord Vaer então buscou uma solução mágica, como sempre, que seria ir até Xadia, matar um titã e utilizar o seu coração para trazer calor e colheitas fartas, acabando com a fome. A Saraya é super rainha sensata e se opõe à decisão de matar um monstro, dizendo que o Harrow não sabe se ele é um ser inteligente, se ele tem família ou não, se ele tem sentimentos ou não, e dizendo que a magia sombria é apenas um atalho e não uma solução verdadeira. E eu acho que nós já sabemos de onde que o Callum puxou a sua aversão à magia sombria, não é mesmo? Mesmo assim, eles decidem ir para Xadia e matar o titã para salvar os reinos humanos da fome. O Viren utiliza a magia sombria para achar o monstro e quando eles encontram o titã, ele parece estar morto. E aí, quando elas vão pegar o coração do titã, ele acorda mostrando que está vivo. E o que acontece depois disso, vocês só vão poder saber no próximo episódio. Enquanto tudo isso acontecia, os nossos três protagonistas estavam no navio e eu preciso dizer que o bait com ciúme do Zin foi a coisa mais fofinha da vida. Eu quero muito uma pelúcia do
Bait, gente. O uísque é a coisa mais fofa dessa vida. Eu quero muito, ele é muito apertável. Eu preciso de uma pelúcia do Bait, ou do uísque, como é em português. E depois disso, ele vai se reunir com o Callum, que tá todo o Clay de 13 Reasons Why se recusando a abrir o raio da carta e ler logo pra poder matar a nossa ansiedade, que tá tipo, eu quero saber o que tem na carta. E eu preciso dizer que eu me identifiquei muito com o sentimento do Callum naquele momento. Eu consegui entender muito esse receio dele de abrir a carta e esse sentimento de que aquelas eram as últimas palavras não ditas do pai dele e que assim que ele abrisse e começasse a ler, tudo que restaria do pai dele seriam as lembranças e o luto. Então pra mim, The Dragon Prince tem explorado muito bem o luto, suas facetas, os seus estágios e como que a gente se sente quando a gente perde alguém muito importante pra gente. E o Callum tem reações que são muito reais, são muito verossímeis, e eu acho que por eu ter passado por isso relativamente recentemente, eu tô me sentindo muito mais próxima do Callum nessa temporada. Pra mim, ele simplesmente brilhou nessa temporada e ofuscou todo mundo. É sério, gente, pra mim o Callum ofuscou todo mundo nessa temporada. Ele é uma personagem favorito da animação. Eu tenho me sentido muito mais próxima dele e eu entendo o que ele tá sentindo, eu entendo as fases pelas quais ele tá passando e ao mesmo tempo eu também tô muito orgulhosa dele. Eu acho que, tirando o sistema de magia, que é muito bom, o desenvolvimento do Callum e a forma como o The Dragon Prince tem abordado o luto é a minha coisa favorita dessa temporada e eu tô simplesmente amando isso. E por fim, logo no final do episódio, ele decide abrir a carta do pai. E pra saber qual o conteúdo dessa carta, você vai ter que esperar até as 6 horas da tarde, quando vai sair o vídeo da Ingrid. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou desse episódio. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho pra ativar as notificações e ajudar o canal do Mundo Avatar a chegar a 100 mil inscritos. A gente tá tão pertinho! Não esquece de apoiar a série na Netflix, apoiar nas redes sociais, marca os produtores, marca os criadores. Deixam com que eles saibam que vocês estão interessados na série para que ela continue sendo renovada para novas temporadas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!